Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa manhã de terça-feira trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Vamos aprender mais um pouquinho dessa mensagem maravilhosa que se encontra no livro de Lamentações 2 e vamos ver o que o Espírito Santo de Deus quer revelar para a tua igreja. Jerusalém é destruída. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do escabelo dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá e abateu-as até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo que consome em redor. Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou tudo o que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou a Israel, devorou a todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. E arrancou o seu tabernáculo como violência, como se fosse de uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene e o sábado, na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram um grito na casa do Senhor, como um dia de festa solene. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel sobre ele, não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Estão eles juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Ele destruiu e quebrou seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre os gentios, onde não há lei, nem os seus profetas acham visão alguma do Senhor. Estão sentados na terra silenciosos, anciãos da filha de Sião, lançam pó sobre as suas cabeças, cingiram os sacos, as virgens de Jerusalém abaixam as suas cabeças até a terra. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas. O meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Pois desfalece o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. Ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço de suas mães, pergunta a elas: onde está o trigo e o vinho? Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua quebradura. Quem te sarará? Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para impedirem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e balançam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta cidade que dominavam, perfeita em formosura, gozo de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem as suas bocas contra ti, assobiam e rangem os dentes e dizem: devorá-la-mola. Certamente este é o dia que esperávamos, achámo-lo e vimo-lo. Fez o Senhor o que intentou. Cumpriu a sua palavra que ordenou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa. Exaltou o poder dos teus adversários. O coração deles clamou ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, com as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te descanse, nem pare as meninas dos teus olhos. Levanta-te, clama de noite nos princípios da vigília. Derrama o teu coração como água diante da presença do Senhor.
Levanta-te a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalece de fome a entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim, onde comer as mulheres e o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-ão no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem por terra pelas ruas o moço e velho, as minhas virgens, os meus jovens vieram a cair a espada. Tu as mataste no dia da tua ira, mataste e não apiedaste. Convocaste os meus temores em redor como no dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aquele que eu trouxe nas mãos e sustentei, o meu inimigo os consumiu. Glória a Deus. Palavra de correção, de arrependimento, que o Senhor Jesus traz para nossas vidas nesta manhã. Amém? Todos os dias nós devemos se arrepender diante do nosso Senhor Jesus. E que Lamentações 2 mostra que a dor de Jerusalém destruída e a serenidade do pecado, a seriedade do pecado ali daquele povo. E a importância do choro sincero diante de Deus. Olha só a mensagem, já começa nessa manhã nos alertando. E o texto aqui nos ensina o quê? A lidar com crises pessoais e coletivas do nosso dia a dia. Então, lembrando que a justiça divina aqui, ela é real. Não só real aqui, como foi com este povo aqui no passado, e trazendo para os nossos dias de hoje é a mesma coisa. O nosso Deus não muda, ele continua sendo o mesmo. Um Deus de amor, mas de justiça sobre a terra. Amém? E também lembrando que a justiça divina é real, mas há espaço para o derramar o coração em oração. Que nessa manhã nós vamos derramar o nosso coração em oração. Que nós venhamos a cada dia se arrepender de todo o pecado. Porque todos os dias nós falhamos diante de Deus, diante das pessoas. Que nesta manhã nós venhamos ter um coração arrependido. Porque o Senhor Jesus precisa ouvir a nossa voz, o nosso clamor e o nosso derramamento na sua presença. Que nós venhamos se arrepender. Amém? E também que nós aprendemos essa mensagem, a realidade das consequências. Então, assim como Judá aqui sofreu por ignorar o aviso de Deus, e hoje percebemos o quê? Que escolhas erradas trazem dor inevitável nas nossas vidas. E para a nossa família e a sociedade. Olha só o quanto é sério. E a mensagem aqui também nessa manhã nos ensina o valor da sinceridade na dor. Que nós viemos ter um coração sincero, um coração grato diante do nosso Senhor Jesus, todos os dias. Por que, irmão, eu falo todos os dias? Porque todos os dias nós falhamos. E nós precisamos se arrepender todos os dias. E depender de Cristo Jesus todos os dias. Para que nós possamos ser cada dia melhor. Porque os dias são maus. E aqui o profeta ele chora e derrama a sua alma. Olha só. E não esconde o sofrimento. E é assim que tem que ser a minha e a sua vida. E isso nos encoraja a ser honesto com Deus a cada dia sobre a nossa angústia atuais. E o quanto é importante a esperança no clamor, que nós nunca devemos perder a esperança. E aqui também o capítulo termina com um convite para que eu e você venha erguer as mãos a Deus. Pelo quê? Pelas crianças e pela vida. Por isso que a palavra fala sobre arrependimento, sobre choro, sobre lágrimas. Que nós venhamos se humilhar perante o Senhor Jesus. Para que no momento certo Ele venha nos exaltar.
Que Ele venha cuidar da nossa casa, da nossa família, das crianças, das nossas vidas, todos os dias. Nós temos que depender do Senhor todos os dias. Mostrando que o quê? Que o fundo do poço deve ser o lugar de recomeçar a busca do socorro do alto, que só o nosso Senhor Jesus pode nos dar. Amém? Mais ninguém. E a palavra que essa mensagem ela é forte. Fala sobre a justiça e o amor de Deus na crise. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus justo. Nós nunca devemos esquecer disso. Todos os dias Ele está contemplando o meu e o seu coração, para ver a intenção de cada coração. E a justiça aqui diante da palavra não é uma crueldade, muito pelo contrário. O texto deixa bem claro nesta manhã que a destruição de Jerusalém foi o quê? O cumprimento da palavra de Deus. Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Porque Ele é o Deus justo. Olha só, Ele cumpre o que avisa. Este povo, ele foi avisado. Se você ler aqui do começo, você vai entender o porquê Jerusalém é destruído. O Senhor avisou antes. E trazendo para o nosso dia de hoje é a mesma coisa. O Senhor nos avisa todos os dias. Contra o pecado. Contra tudo aquilo que não agrada ao nosso Senhor Jesus. Ele fala com amor. Filho, não faça isso. Filha, não faça aquilo. Filho, faz assim. Filha, faz assim. E muitas vezes nós não demos ouvido à voz de Deus. Mas que nessa manhã você venha ficar com o ouvido sensível para você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus através da palavra. Porque a palavra, ela é justiça. A palavra é amor. E no dia a dia isso nos lembra do quê? De que Deus é justo. E Ele não ignora o erro. Não ignora. Mantendo o quê? O universo sobre uma ordem moral bem clara para cada um de nós. Que nessa manhã nós íamos tomar posse dessa mensagem. Que é uma mensagem de correção. Porque o Senhor corrige quem Ele ama. Amém? Se você está aí hoje, na presença do Senhor Jesus, está ouvindo essa mensagem, ou quando você for ouvir essa mensagem, lembre-se que o nosso Senhor Jesus corrige, porque Ele ama a nossa vida. Ele não quer que eu e você sofra os danos causados pelas nossas desobediências. Amém? E o amor que permite a correção. Olha só. Então Deus disciplina quem Ele ama. Se hoje Ele está corrigindo a minha vida primeiramente, é porque Ele me ama. Ele quer que eu se torne um ser melhor aqui nessa terra. Não só a minha vida, como a vida de cada um nesta manhã. E quando você ouvir essa mensagem, traga para a sua vida. Por quê? Porque a mensagem é pregada todos os dias. Desde a antiguidade. Quando o Senhor usou o seu filho para pregar sobre o dilúvio. Ali Ele pregou anos para aquele povo. Então, aí você vê que o Senhor Jesus já vinha avisando antes. Por quê? Porque Ele não queria a destruição daquele povo. Mas muitos não deram ouvido. E trazendo para os nossos dias de hoje não mudou nada. Hoje nós estamos aqui propagando o Evangelho. Como esses homens foram levantados no passado, hoje nós somos aqui também. O Senhor está levantando homens e mulheres, assim como eu e você, para pregar o Evangelho, pregar a verdade. Não só para o mundo todo, mas primeiramente para mim. Porque se eu estou aqui hoje, eu estou aprendendo mais um pouquinho. E eu estou pegando a minha porção. Que nessa manhã você venha abrir seu coração e pega. E traga para o seu coração também.
Porque o Senhor ama, Ele está corrigindo a minha vida e a sua, porque Ele ama cada um de nós de uma tal maneira. Se cada um soubesse. E nós nunca devemos deixar de acreditar na justiça de Deus, porque ela não falha. Mas primeiramente o Senhor avisa. E hoje Ele está aqui nesta manhã, através da sua palavra e através da minha vida, avisando que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E não sou eu que estou falando, apenas eu estou sendo um instrumento. Mas a justiça de Deus, ela prevalece, ela é uma verdade. E a dor aqui descrita aqui em Lamentações 2 não era o fim em si mesma. Por quê? Mas um freio para o erro e um convite ao arrependimento. Se essa mensagem chegar até você, o Senhor te convida nesta manhã. Que você venha, faz um convite para você especial nesta manhã. Sobre o arrependimento. Que você venha se arrepender de todo o seu coração. Porque se chegar até você essa mensagem, porque ainda há esperança. Não faça como no tempo lá de... quando era para vir um dilúvio. Ali foi pregado. Anos e anos. E hoje essa mensagem maravilhosa está sendo pregada para a sua vida. É porque o Senhor quer o bem para você. Ele quer o melhor para você. E tem o melhor reservado para a sua vida. Então que nessa manhã você, mais uma vez eu te peço em nome de Jesus, abra teu coração, se derrame diante do Senhor Jesus, com arrependimento sincero, e volta para Ele. Enquanto é tempo, nós temos que pregar a verdade, porque só assim nós vamos ser libertos. Nós não podemos temer de pregar o Evangelho. Senão o Senhor Jesus cobra de mim e de todos aqueles que estão trazendo a mensagem da cruz. Aí talvez você pergunta nessa manhã, mas só prega sobre pecado, sobre arrependimento, mas não fala sobre bênção materiais, não fala sobre coisas boas. Não. O Senhor já tem tudo isso preparado para a sua vida. Amém? Porque a palavra do Senhor é verdade. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tudo aquilo que você precisar, necessitar, pode ter certeza que já está preparado para a sua vida. Mas primeiro Ele quer a sua vida por completo. Ele não quer te perder. Você não tem preço, porque já foi pago naquela cruz do Calvário. Você tem valor. Enquanto o mundo está aí, oferecendo tantas coisas ruins para a sua vida, e hoje vem essa mensagem, esse convite maravilhoso, de um arrependimento verdadeiro diante do nosso Senhor Jesus. Então eu te aconselho nessa manhã, receba a palavra, abra o coração. Você pode ter certeza que você jamais vai se arrepender. Glória a Deus. E hoje a nossa crise pode ser o quê? Uma ferramenta de Deus para nos amadurecer. Então tudo que eu e você passamos aqui hoje, toda a dor, todo o sofrimento, todas as perseguições, tudo aquilo que muitas vezes traz tristeza para cada um de nós, é o Senhor nos usando como uma ferramenta para amadurecer a sua vida, para que você venha se tornar mais forte, mais firme na presença de Deus. Então não deixe o mal prevalecer na sua vida, mas sim a verdade entrar no seu coração, para que você receba a vida, porque a palavra do Senhor fala também lá em Ezequiel 18, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus maus caminhos e vive. Olha só,
Que promessa maravilhosa. Glória a Deus. Não só para nos amadurecer, mas para nos trazer de volta ao caminho certo. Porque o caminho do Senhor é um caminho reto, é um caminho de paz, é um caminho de amor, é um caminho de salvação. Amém? E o amor que ouve o clamor, é só esse amor de Deus que ouve o nosso clamor. Mesmo no auge da ira aqui, do castigo, Deus não fecha os seus ouvidos. Ele está atento para ouvir seu clamor. Pode ser o maior pecador que existe na face dessa terra. A partir do momento que você abrir a sua boca, falar com Deus, se arrepender dos seus pecados, você pode ter certeza que Ele vai estar de braços abertos esperando, de ouvido atento para ouvir o teu clamor. E o convite para derramar o coração como água, que está aqui no versículo 19. Olha só, o Senhor Jesus faz um convite para você nesta manhã, através desse versículo. Depois você meditam aí, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai estar falando no seu coração. 19, ó. Levanta-te, clama de noite, no princípio da vigia. O Senhor está fazendo um convite para você nessa manhã. Derrama o teu coração como água diante da presença do Senhor. Se humilha perante o Senhor Jesus nesta manhã. Levanta a Ele as tuas mãos. Glória a Deus. E pela vida de teus filhinhos, que desfalece de fome a entrada de todas as ruas. Olha só o convite que o Senhor Jesus faz para você nesta manhã. Glória a Deus. E prova que Ele continua acessível, com o ouvido atento para ouvir o seu clamor. Ele não desiste de você e jamais vai desistir. Por quê? Porque Ele se importa com a nossa restauração. Olha só o quanto o nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Que nesta manhã você venha ter um reconhecimento da soberania de Deus. Que nesta manhã você faz esta oração de todo o seu coração. Vamos fazer uma oração para o Senhor nesta manhã. Que quando essa mensagem chegar até você, que você faça essa oração também, que você repita ela aí no seu coração. Que pode ter certeza que o Senhor está com o ouvido acessível para ouvir a tua oração. Fala assim para Ele nesta manhã: ó Deus, eu reconheço que o Senhor é justo e que a tua palavra sempre se cumpre. Fala assim para Ele. Perdoe as vezes em que ignorei os teus avisos e afasta de mim o orgulho, papai. Fala assim para Ele nessa manhã. Assim como o profeta, eu derramo as minhas dores, ansiedades e os caos que enfrento hoje. O Senhor conhece as minhas lágrimas e não rejeita o meu clamor sincero, papai. Ele está te ouvindo, faça isso. Seja grata pela cruz nesta manhã. Fala para o Senhor: Jesus, por carregar sobre ti a justiça e a ira que eu merecia, graças a teu sacrifício, o cálice do teu lugar ao cálice da salvação e da graça. Pede para o Senhor restaurar sua vida nesta manhã. Dá-me força para recomeçar. Que cada crise produza em mim, papai, amadurecimento e me aproxime ainda mais do teu coração. Amém. Amém. Que você receba essa mensagem quando chegar até você. Que não é de mim. Que é aqui, ó, deste livro maravilhoso aqui, ó. O Senhor Jesus nos deu. Amém? E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesta manhã maravilhosa. E eu agradeço mais essa rica oportunidade. Em nome de Jesus.